3. CDs. Asterisco lembra? Com certificados de depósito. Você é quem empresta o dinheiro ao banco. Ele pega o seu dinheiro em troca de uma taxa fixa de juros e em seguida o devolve, juntamente com seus ganhos, depois de determinado período de tempo. Como os CDs são segurados pela FDIC, são tão seguros quanto as cadernetas de poupança e, no momento em que este livro foi escrito, quase tão empolgantes. Mas eu escrevi este livro para ser lido em qualquer época, e as épocas continuam mudando. Não sei em que época você está agora, mas posso lhe contar uma história. Em 1981, quando eu tinha 21 anos, era possível comprar um CD de 6 meses por, veja só, 17% de juros. Mas você não precisa voltar no tempo tanto assim para perceber como alguns tipos de CDs, no ambiente certo, podem lhe trazer retornos de qualidade. Lembra da história do meu consultor da Stronghold, que conseguiu uma pequena taxa fixa em um CD em 2009, mas que se tratava de um CD ligado ao mercado, relacionado ao crescimento do mercado de ações, e ele atingiu uma média de 8% de juros ao longo do tempo? Foi um negócio excepcionalmente bom, mas ainda maneiras de obter o maior retorno possível na relação custo-benefício, sem arriscar o seu capital, investindo nesses CDs ligados ao mercado. Você pode voltar ao capítulo 2.8 e recapitular como eles funcionam. Como está nosso conjunto de ativos até agora? CDs, saldo de caixa, fundos do mercado monetário e títulos seriam jogadores óbvios em sua cesta de segurança. Mas quando você os coloca em jogo, alguns jogadores se darão bem em alguns ambientes e mal em outros. Qual é a vantagem do operador de dinheiro? O operador de dinheiro pode entrar no jogo a qualquer momento. Você pode manter o seu dinheiro seguro e pronto para ser empregado quando surgir o investimento certo. Por outro lado, se você estiver com muito dinheiro vivo, seu poder de compra não estará crescendo. Na verdade, estará diminuindo, devido à inflação anual. Em tempos deflacionários, como 2008, o seu dinheiro poderá lhe comprar mais coisas. Se você tivesse dinheiro em 2008 e coragem de fazê-lo, poderia ter comprado uma casa por quase 40% a menos do que a mesma casa custava no ano anterior. A propósito, foi isso que muitos fundos de cobertura fizeram. Eles compraram dezenas de milhares de casas no tempo de baixa, reformaram e alugaram, e depois, as venderam, entre 2011 e 2014, conseguindo um grande lucro. Muitas ações puderam ser compradas com desconto similar ou, inclusive, maior em 2008. Qual é a vantagem do jogador título? Dependendo do tipo de título, você tem uma taxa garantida de retorno que lhe dá segurança caso os outros preços das classes de ativos estejam caindo. Os CDs regulares, no momento em que escrevo, em 2014, provavelmente não lhe interessarão em nada, e também não me interessam. Mas esse jogador pode se dar bem em ambientes com altas taxas de juros. Enquanto CDs ligados ao mercado se destacam quando os índices estão excelentes, são bastante sólidos em todos os ambientes porque você não perde o capital. Aqui está a desvantagem dos títulos. Se você quiser vender títulos antes da sua data de vencimento, quando você receber seu investimento total, acrescido de juros, as taxas de juros tiverem aumentado significativamente e os novos títulos oferecerem uma taxa de retorno maior, você terá de se desfazer deles oferecendo um desconto. Se tudo isso parecer incrivelmente complexo. Eis aqui a boa notícia. Ray Dalio criou uma estratégia chamada All Seasons, que vai lhe mostrar como ser bem-sucedido com a combinação correta de títulos, ações, mercadorias e ouro em qualquer época econômica. Vamos aprender mais sobre isso mais tarde. Primeiro, entenda que, pelo fato de os títulos seguros oferecerem uma taxa de retorno prometida ou declarada e um retorno sobre o capital, eles são mais seguros do que os investimentos que não garantem nem a taxa de retorno nem o capital. Mas a promessa depende do emissor dos títulos. O ponto aqui é que você precisa do jogador certo, na época certa, nas proporções corretas e na hora certa. Agora vamos dar uma olhada em alguns outros recursos para montar sua cesta de segurança, nos quais você talvez não tenha pensado. 4. Sua casa própria entra aqui também. Por quê? Porque é um santuário sagrado. Não deveríamos passar adiante nossa casa própria. Os norte-americanos aprenderam uma dura lição nos últimos anos sobre os perigos da especulação imobiliária e usar suas casas próprias como se fossem caixas automáticos. Se uma casa for sua residência principal, ela não deveria ser vista como um investimento com poder de alavancagem, e você não deveria contar com ela para produzir um retorno gigantesco. Mas espere, não nos disseram sempre que nossa residência era nosso melhor investimento, porque ela sempre aumenta de valor. Na minha busca por respostas, eu me reúni com o economista Robert Shiller, premiado com o Nobel, o principal especialista em mercados imobiliários e criador do índice Case-Shiller de preços de imóveis. Suas descobertas inovadoras foram usadas para criar o gráfico da próxima página. Shiller descobriu que, quando a inflação era levada em conta,
Os preços dos imóveis nos Estados Unidos têm se mantido constantes por quase um século. Ele derrubou um dos maiores mitos do nosso tempo, o de que os preços das residências continuam a subir sem parar, a menos que haja uma bolha, ele me disse. E todos nós sabemos o que acontece eventualmente com as bolhas. Por outro lado, possuir uma casa com uma hipoteca de taxa fixa é uma proteção contra a inflação, e há um benefício fiscal. Além do mais, se você já for proprietário de uma casa própria e alugá-la por inteiro ou parte dela, pode ser uma maneira segura de obter alguma renda. Além disso, como você vai aprender em breve, existem algumas ótimas maneiras de investir em imóveis, como os primeiros contratos fiduciários, os REITs, fundos de investimento imobiliário, na sigla em inglês, as moradias para idosos, as propriedades que geram renda e assim por diante. Ninguém está sugerindo que desista dos investimentos imobiliários, se é isso que você gosta de fazer. Mas, provavelmente, uma boa regra de ouro será colocá-los na próxima cesta, sobre a qual vamos falar. A cesta do risco, crescimento. Enquanto isso, quais outros ativos podem estar na cesta de segurança? 5. Sua pensão. Você tem uma? Essa cesta é o lugar para mantê-la se você for um dos poucos bem-aventurados. Lembra do exemplo da doutora Alicia Manne, diretora do Center for Retirement Research, da Boston College? Ela liquidou sua pensão e recebeu pagamento antecipado, pensando que poderia investir e obter um retorno maior do que o seu antigo empregador, o Federal Reserve. Ela aprendeu, da maneira mais difícil, que não se deve arriscar o plano de renda de toda a sua vida, e agora compartilha sua história como um alerta para as outras pessoas. 6. Pensões vitalícias. Se você for jovem e ouvir esta expressão, pode pensar que não tem nenhum valor para você. No passado, elas consumiam muito dinheiro, e você precisava ter certa idade para explorar essas ferramentas de investimento. Mas, como você aprenderá no capítulo 5.3, Liberdade, criando seu plano de renda vitalícia, existem algumas novas ferramentas com as quais você pode se armar. Lembre-se, esses investimentos são produtos de seguros que podem lhe trazer uma renda garantida para a vida toda. Eles são como pensões privadas se forem feitos da forma correta. Mas, como já discutimos, quase todas as pensões vitalícias disponíveis são péssimos investimentos, com altas taxas e penalidades ridículas. As pensões vitalícias mais variáveis deveriam vir com mais alertas do que um anúncio de Viagra. Você pode, porém, encontrar algumas pensões vitalícias seletas, sobre as quais vai ficar sabendo na seção 5, que são tão seguras e acessíveis que muitos especialistas as chamam de o santo graal das soluções de renda para a aposentadoria. Como assim? Elas podem fornecer o tipo de retorno de que você desfruta em sua cesta de risco crescimento, dentro da segurança da sua cesta de segurança. Uma renda garantida que vai durar a vida toda e nunca diminuirá de valor. 7. Pelo menos uma apólice de seguro de vida pertence à sua cesta de segurança, portanto, não mexa nela. Por quê? Você tem família? Se você morrer, ela estará protegida. O seguro de vida temporário é suficiente para a maioria das pessoas. No entanto, outro tipo de apólice de seguro de vida, descrita na seção 5, pode lhe proporcionar uma renda para a vida toda, livre de impostos, enquanto você ainda está vivo. Se estruturada corretamente, ela também pode fornecer enorme eficiência fiscal. As maiores corporações e os milionários vêm utilizando essa abordagem sancionada pela Receita Federal há décadas. Verifique o capítulo 5.5 para obter detalhes sobre como usar essa ferramenta para, talvez, diminuir o tempo necessário para chegar às suas metas financeiras entre 25% e 50%, dependendo de sua faixa tributária.